Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e você está no Universo SA. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que eu sei que vocês adoram, que é o Mercúrio retrógrado. Para quem já está acompanhando os vídeos e está estudando astrologia, já sabe que Mercúrio retrógrado não é um momento super especial, super raro. Não, nós temos em torno de 3 a 4 Mercúrios retrógrados todo ano. Cada um desses blocos de Mercúrio retrógrado tem um significado todo especial. Apesar desses momentos eles serem frequentes, cada um é único e cada um tem uma lição bem importante para nós. Então, hoje eu quero mostrar qual que é o objetivo deste Mercúrio retrógrado, que é o terceiro de 2022. Quero trazer algumas dicas práticas que eu tenho certeza que você vai gostar de saber e vão ser úteis para você. E também vou trazer algumas datas para você já ir se planejando dentro desse reloginho cósmico. Um planeta retrógrado, ele sempre anda para dentro, então ele vai trazendo a energia para você integrar, para você reavaliar, para você realmente entender como todo o movimento faz sentido para você e como o caminho ele vai estar te modificando, como que você vai estar realmente se transformando naquilo que você veio se transformar. Então, retrógrado é sempre um momento mais introspectivo, mais individual, mais único de cada um. E o Mercúrio, por ser o mensageiro divino, o planeta da comunicação, ele traz algumas coisas interessantes da comunicação. Por quê? A comunicação, ela fica muito mais subjetiva. Então, a questão objetiva que a gente fala e o outro entende a mesma coisa, ele fica um pouco mais difícil. Por quê? Eu vou estar falando uma coisa e o meu receptor da mensagem, ele vai estar entendendo algo muito mais que quer dizer sobre ele do que sobre aquilo que eu estou falando. Então a cadeia de comunicação ela fica um pouco menos encadeada, vamos dizer assim, e menos objetiva. Então é um momento que mais mal entendidos podem ocorrer, falhas de comunicação, aquela coisa do telefone sem fio, um fala uma coisa, a mensagem chega totalmente diferente no receptor. Então é um momento bem importante, todo Mercúrio retrógrado, para você ter certeza que você está sendo claro, que a outra pessoa entendeu o que você falou. Então não custa nada você perguntar o que eu falei, você entendeu o que eu falei, você pode repetir o que eu falei, que é uma coisa que eu acho que vale super, principalmente para os momentos de Mercúrio retrógrado. Esses momentos são momentos de reforma, de revisão, de reavaliação, onde nós podemos estar tendo uma perspectiva diferente sobre alguns planos, projetos e ideias. Como o Mercúrio é um mensageiro divino, no momento do Mercúrio retrógrado nós podemos perceber e receber algumas mensagens do nosso eu superior e entender que nós temos tudo dentro de nós. Se abrir para esse conhecimento que nós já temos, relembrar aquilo que nós já sabemos e nós somos. Então é um momento bem legal mesmo para você estar integrando, para você estar se conhecendo melhor e conhecendo coisas muito interessantes que podem vir através de intuições, através de flashes, através de conversas. Então é um momento bem especial. Como eu falei, nós estamos no terceiro Mercúrio retrógrado de 2022. E esse ano vai ser assim, o Mercúrio ele fica retrógrado em signos de ar, que fala sobre as relações, sobre as ideias, e ele volta até signos de terra, que são a questão mais prática de manifestação, materialização, como que você vai colocar essas ideias na realidade. Então é um período bem legal para você rever os teus planos e também as suas estratégias para chegar lá. E agora, o Mercúrio retrógrado ele começa em Libra. Então fala das nossas relações, do nosso senso de justiça, o que na tua vida precisa ser reequilibrado, recalibrado, rebalanceado. E também ele volta para Virgem, para entender como que você, de uma maneira bem prática, objetiva, vai colocar
essas novas informações na tua vida. Então é um momento para você melhorar tudo que você está fazendo, melhorar as tuas relações e tá deixando elas mais justas e mais equilibradas. Óbvio que, se tratando de Libra, as relações elas vão ser o ponto focal desse Mercúrio retrógrado. Então, relações amorosas, de parceria que não estão bem resolvidas, bem equilibradas, elas podem ficar mais enfatizadas para daí vocês estarem juntos pensando numa maneira de deixá-las mais balanceadas. Então é um momento bem legal para fazer ajustes nas relações, para entender mais sobre o que você valoriza, o que é importante para você, debater com o teu parceiro, refazer acordos. Então pode ser que, por exemplo, no teu casamento você decidiu uma coisa, vocês estavam acordados de algo e que agora você veja que tem uma nova necessidade, é um novo momento na vida de vocês. Então refazer esses acordos para ficar mais equilibrado novamente as relações. Como a cadeia de comunicação ela tá mais subjetiva, não é o melhor momento para assinar contratos. Então Mercúrio retrógrado ele vai de 9 de setembro, 10 de setembro, na verdade, madrugada de 9 para 10, até o dia 2 de outubro. Então não é o melhor momento para assinar contratos, fazer acordos de longa duração, mas sim para retificar algum documento, algum acordo, algum contrato. Então isso é perfeito nesse momento. Então, por exemplo, se você estava em meio a um processo e viu que tinha uma informação faltando, ou uma informação errada, ou algo que você possa mudar, é um momento bem legal para fazer isso. Mas se você está começando um acordo, né, entenda que talvez esse acordo ele demore um pouquinho mais de tempo para as duas partes, né, entrarem nesse acordo mesmo, ou que até as informações elas ficarem prontas e claras tenha um caminho um pouquinho mais longo, mas entenda que é super válido nesse momento mesmo fazer esse caminho mais longo, entender o que isso significa e aprofundar o que são essas questões para você. Então, é um momento bem interessante também para as segundas chances. É uma coisa que eu amo, que é tentar novamente, ter uma nova oportunidade. Então, por exemplo, se você fez uma entrevista de emprego e não recebeu a resposta ou ainda não te falaram nada, talvez é um momento para você perguntar ou para você receber a tua resposta. Ou se você tentou algo e recebeu uma negativa no passado, talvez também seja um momento de você tentar novamente e talvez ter resultados diferentes. É bem legal essa fase do tente de novo, procure uma nova oportunidade, uma nova maneira. Um outro aspecto muito comentado de Mercúrio retrógrado é a volta das pessoas do passado. É o ex, né, do WhatsApp, ele voltando. Então é um momento bem interessante para você ouvir o que essas pessoas têm a dizer, para você avaliar como foram essas relações, o que você aprendeu nessas relações, para você ter relações melhores no presente e futuro. Então é um momento para você acolher essas mensagens, para você ouvir o que essas pessoas têm a te dizer, mas não se apegar ao mensageiro. Ou se apegar, você que sabe, mas Mercúrio retrógrado fala mais sobre entender e perceber o que o passado tem a te ensinar. Outra coisa que acontece muito é que os aparatos eletrônicos que já estavam cansados, capengas, eles começam a pifar. Então, se isso acontecer, a melhor oportunidade é você mandar arrumar, é você ver o que está faltando ou como que você pode resolver esse problema. E, se possível, deixar para comprar um novo equipamento eletrônico a partir do dia 2 de outubro. Porque se isso estraga nesse momento, muito provável que eles possam ser consertados. Que você deva dar uma segunda chance para esse aparelho, deve entender como que você vai resolver esse problema. Então, é bem legal para você perceber o que vai pifando e até se adiantar e fazer uma manutenção preventiva. Se você sabe que você tem um eletrodoméstico, um eletrônico que já está precisando de uma manutenção, que faz tempo que você não olha com carinho, talvez seja o momento de você se adiantar ao processo do Mercúrio retrógrado. E caso a questão, a coisa em questão pife,
você também está resolvendo isso. Não compra nada novo até o dia 2 de outubro. E isso também vale para compras pela internet principalmente, porque a nossa chance de cometer pequenos enganos e comprar gato por lebre só perceber depois aumenta. Então, muita calma aí na hora de comprar, muita atenção, atenção às fraudes, porque o Mercúrio faz contato com Júpiter e Netuno, então pode ser realmente que você caia num golpe se você não prestar atenção, se você não tiver atenta para os detalhes, para as entrelinhas e também para as compras em geral. Porque eu percebo que muitas vezes a cadeia de comunicação ela fica comprometida, então pode haver atrasos nos correios, nas transportadoras, por um ou por outro motivo. Então também se você precisa de algo urgente, não confia 100% no prazo de entrega, porque Mercúrio retrógrado é muito comum que as coisas elas atrasem, aconteça alguma coisa que a gente não está prevendo dentro dessa cadeia de comunicação e movimento. Qual é a principal assinatura desse Mercúrio retrógrado? Para mim, é o contato entre Mercúrio, primeiro com Júpiter e depois com Netuno. Júpiter fala de expansão e Netuno sobre intuição. Então, essa é a grande assinatura também de 2022, que é nos recomprometer com os nossos sonhos, é aprender a ouvir a nossa intuição, é entender como todas as coisas estão conectadas, é também recalibrar o nosso senso de justiça, entender aquilo que é bom, aquilo que é justo pra gente, tá dando uma forcinha aí para os nossos sonhos, né? Voltando a acreditar que é possível, que aquilo que a gente deseja verdadeiramente pode ser também nosso, pode ser verdade dentro da nossa vida, do nosso universo. Então é um momento mesmo de expandir a nossa consciência, de expandir aquilo que nós acreditamos ser possível e confiar na nossa intuição, aprender a se alinhar com esses movimentos internos, com os movimentos externos. É um período bem interessante também para fazer essa reorganização dos relacionamentos, esse rebalanceamento, reequilibrar algumas questões que elas não estão bem equilibradas. Quais são os momentos mais importantes desse ciclo? Como eu falei, Mercúrio retrógrado vai de 10 de setembro até 2 de outubro. Mas nós temos alguns momentos aí que, se você quiser, pega o papel, a caneta, coloca na agenda, marca no calendário do celular, porque eles são momentos importantes. O primeiro é no dia 14 de setembro, que o Mercúrio ele vai ficar invisível. Então ele vai chegar tão perto do Sol que ele vai ficar invisível no céu. E quando isso acontece, ele vai ali para o submundo, ele vira o Mercúrio psicopompo, o mensageiro do submundo, o mensageiro do inconsciente. É um período bem especial para você se conectar mais com o teu eu superior, olhar mais para dentro, buscar as respostas dentro de você, ficar mais atento aos sonhos, às intuições. É o momento de desacelerar um pouquinho o ritmo e mergulhar profundamente em algumas questões. No dia 16 de setembro, nós temos Vênus em Virgem fazendo uma quadratura em Marte em Gêmeos. Então são dois signos de regência do Mercúrio. Então isso fala sobre as questões de comunicação, relacionamento. Então, de novo, é um momento para você fazer esses alinhamentos, principalmente das questões que começaram ali do dia 6 de março, que foi quando Marte e Vênus se encontraram. Então agora volta esses acordos, essas questões para a gente estar dando um andamento, né? Talvez uma nova solução, uma nova ideia, uma nova conversa. Então é um momento que essas questões elas ficam mais importantes na nossa vida. E também a questão financeira. Talvez encontrar novas maneiras de você reequilibrar a tua vida financeira, novas maneiras de você reequilibrar teus relacionamentos. Então aqui é um período, né, de crise, mas ao mesmo tempo oportunidade. Já que Vênus representa aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos bonito e gostoso. E Marte fala do nosso guerreiro interior e a forma com que nós lutamos por essas coisas.
Então, é um momento bem interessante para ver que novos desejos eles aparecem, que novos gostos e valores eles emergem. Então, é um momento para fazer essa reavaliação e também esse realinhamento dos nossos relacionamentos. E um momento super importante é a conjunção entre Mercúrio e o Sol. Isso acontece no dia 22 de setembro, bem no dia do equinócio, que é esse dia sagrado, mágico de equilíbrio. Equilíbrio entre o Sol e a Lua, entre o dia e a noite, equilíbrio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então é um momento assim já classicamente de reequilíbrio, né, de reavaliação, e cai justamente nesse dia que o Mercúrio ele encontra o Sol. Nos textos antigos de astrologia, se fala que quando o Mercúrio ou qualquer planeta ele encontra o Sol, ele fica casime, ele entra no coração do Sol, nesse espaço sagrado, protegido, em que aquele planeta ele é reanimado, reenergizado, em que ele recebe aí todas as novas possibilidades, as novas energias. Então é um momento bem interessante que Mercúrio ele encontra o Sol justamente no equinócio e ele começa a se preparar para voltar a ser visível como estrela matutina. É um momento de novas ideias, novas oportunidades e a gente está caminhando para esse reequilíbrio das nossas vidas. No dia 23 de setembro, o Mercúrio ele volta para Virgem, então ele volta para sua regência e faz um excelente contato com o Plutão e com a Vênus, falando novamente sobre relacionamentos, sobre valores e também nos realinhando com o nosso propósito de alma, com aquilo que é mais importante e essencial na nossa vida. É com certeza um momento super importante. Eu tenho certeza que você vai sair mais fortalecido, mais amoroso e que as coisas, por mais que elas às vezes precisem desequilibrar um pouquinho, né? A balança ela precise entrar num colapso momentâneo para voltar a se equilibrar. Eu tenho certeza que você vai sair desse momento muito mais íntegro, muito mais equilibrado do que você entrou. Então eu espero que alguma coisa que eu falei tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma história de Mercúrio retrógrado para comentar, por favor, eu vou adorar ouvir. E se você gostou do vídeo, ajuda aqui o canal, dando um like, compartilhando com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu agradeço muito você ter chegado até aqui. Deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.